capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador da sua fé. Então Deus recompensa a nossa fé, responde à fé que Ele nos deu. Marcos 11, 12. A Bíblia diz assim: no dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era época de figos. Então repreendeu: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando Jesus proferiu isso. Nós vamos para o versículo 20. No outro dia, caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Observou-lhe Jesus: tende fé em Deus. E com toda a certeza, eu vos asseguro que se qualquer pessoa ordenar a este monte: levanta-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Porquanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé, que já o recebestes, e assim vos sucederá. Então aqui nós observamos que Pedro, ele ficou muito atento, ele estava muito atento ao que Jesus fazia. Quando Jesus sai para Betânia, encontra a figueira, ele diz: seca-te. Na volta Pedro já pensava, eu acho que ele pensava isso: vou ver se a figueira secou, Jesus mandou que ela morresse, na volta eu vou prestar atenção nisso. Quando ele volta, vê que a figueira secou, ele chama Jesus, e ele estava perplexo, porque viu a figueira seca, agora, num dia, uma noite. Então ele fala: mestre, olha lá, você viu que a figueira secou? Jesus nem estava prestando atenção nisso, mas ele chama a atenção de Jesus, para que Jesus olhasse e visse o que ele viu, a figueira seca. Então Jesus disse para ele o seguinte: não fica perplexo com isso não seja incrédulo. Isso era para você estar alegre ou surpreso desde ontem. Quando eu disse que ela ia secar, eu já não tenho dúvida mais, para mim é um fato isso. Você está surpreso por quê? Você não acreditava? Você não confiava que ela ia secar? Em outras palavras, Jesus estava dizendo isso com ele, quando ele disse assim: tende fé em Deus. Quando você disser a algum monte: levanta-te, precipita-te no mar, você creia, não espera para ver amanhã não, acredita que o que você falou vai acontecer. Eu percebo aqui que a fé nos leva a falar com os montes, nos leva a falar com os problemas, e quando nós falamos, nós devemos permanecer naquilo que nós falamos, permanecer confiando, como Jesus falou, foi embora tranquilo, voltou no outro dia, não queria saber nada a respeito de se a figueira secou ou não. Quem queria saber era o incrédulo, e Jesus então ensina a eles: olha, é o seguinte, se você falar, confiar, assim será. Então apropriar daquilo que Deus fez está relacionado com uma ação de fé. E a fé no nosso coração, ela não pode ficar privada de manifestar. Muitas vezes nós temos uma fé e essa fé fica fechada dentro de nós. É uma fé que está viva no coração, mas nós não liberamos
liberamos a fé, nós não falamos. É preciso que você libere através da boca, falando o que você crê. Quando Jesus viu a figueira, ele então disse: ninguém mais vai comer fruto de ti, você vai secar até as raízes. Ele liberou uma palavra, ele liberou a fé dele. A fé estava no coração de Cristo. Quando ele falou, ela saiu para fora na direção que ele deu a ela. A direção foi o que? A figueira. Então eu creio, eu confesso, eu falo. Falo a favor ou falo contra. Eu falo abençoando ou eu falo amaldiçoando. Sai da minha vida, não me pertence. Eu agora não tenho mais isso. Eu tenho agora a bênção de Deus. E quando eu falo, eu liberei a minha fé, eu permaneço confiando. A figueira que Jesus amaldiçoou não morreu imediatamente aos olhos nus. Não, no dia seguinte, quando voltou aqui, viu que ela estava totalmente seca. Então, do mesmo jeito, nós falamos hoje, falamos amanhã, agradecemos a Deus e permanecemos crendo naquilo que nós oramos. Porque Jesus disse que se você orar, falar com Deus e crer, você vai receber. Simples assim. Então, como que eu libero a minha fé? Através da minha boca. A fé está no coração, a fé não é da mente. A fé não é na cabeça, na mente. A fé é no coração. E quando eu libero, é no íntimo. E quando eu libero com a minha boca o que eu creio, aquilo sai com o poder da fé para fazer, para realizar aquilo que nós dissemos. Amém? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu vi 3 condições aqui. Você permanece em mim. Você ora, você lê a Bíblia, você fala com Deus, você permanece crendo em Deus. Se você permanece em mim, as minhas palavras permanecerem em você, e você pedir, ou você falar, então você vai receber. É a mesma verdade de Marcos 11. Você tem a verdade de Deus em você, a bênção de Deus está sobre sua vida, você tem essa fé, você está em Cristo, aliançado com Jesus, já nasceu de novo, a verdade está no teu coração. Você liberando ela, você falando a verdade que está no teu coração, você vai receber o que ela diz. Então, o que eu devo fazer? Deixar que o ciclo da fé cumpra na minha vida. É um ciclo. A fé vem pelo ouvir a palavra, você acredita, está no seu coração, mas se você não confessa isso, se você não fala essa verdade que está no teu coração, essa fé que você tem, ela não completa o ciclo, ela não vai funcionar, porque ela fica retida dentro de você. O mundo foi criado pela fé em Deus. Deus tem fé? Deus é o Senhor da fé. Ele é o Senhor da fé. E como é que Ele criou o mundo e todas as coisas? Falando o que estava dentro dele. Ele acreditava, ou seja, ele tinha dentro dele tudo o que estava fora. Mas para que viesse a existir, ele falou: haja luz, haja firmamento, haja relva, haja animais quadrúpedes. Ele foi dando vida, liberando o que estava dentro dele, abrindo a boca e falando. Amém? Amém. Então, você não pode crer, dizer que tem muita fé, se a sua boca confessa o contrário disso. Eu tenho muita fé, mas a sua fé está presa dentro de você, você não libera ela. Chega diante do problema, você confessa o problema, você fala o problema, você não fala para ele, você não fala com ele. A fé nos ensina a falar com o problema. A palavra de Deus nos ensina a falar com o problema. A figueira seca até as raízes. Você fala com o problema, você abençoa, você amaldiçoa, você faz o que a palavra de Deus te dá para fazer.
diante das suas circunstâncias, você usa a palavra da fé que está no teu coração. Lembra que Paulo falou? O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 10, ele diz assim: ninguém questiona quem vai descer ao céu, quem vai subir ao céu para trazer a Cristo, ou quem vai descer às profundezas da terra para levantar a Cristo dentre os mortos. Como é que isso acontece? Como é que Deus enviou Jesus? Como que Jesus ressuscitou dos mortos? Eu quero saber dessas coisas. Ele diz: não pergunta nada, não questione, não queira saber. Ele diz: a palavra da fé está perto de ti, está no teu coração e está na tua boca. Essa é a palavra da fé que diz que se confessarmos, abrir nossa boca e dizer que Jesus Cristo é o nosso Salvador, você será salvo. Aleluia. Se você disser que Jesus Cristo é o teu provedor, você será provido. Se você disser que Jesus é o teu médico, ele será a tua saúde. Se você disser que Jesus é o príncipe da sua paz, ele será a tua paz. Então você libera com a boca aquilo que você crê no coração. Libera a tua fé. Você precisa liberar ela. Falando o que você viu. Você não viu ainda, mas você viu pela palavra. Você viu o que Deus diz. O que Deus diz? Que Ele te abençoou. Então eu sou abençoado. O que você precisa? Qual que é a sua necessidade? Já está nas bênçãos que Deus preparou para você. Agora o que você vai fazer? Crer e abrir tua boca e liberar essa fé para fora. Vai lá, fé, e arrebenta, faz tudo lá para mim. Vai lá, fé, e destrói o que tem que destruir. Vai lá, minha fé, e constrói o que precisa construir. Vai lá, minha fé, e prepara o caminho para eu andar. Como é que eu faço isso? Confessando o que eu creio, falando sobre o que eu creio. Amém? Então João diz que se a gente crer, é assim que vai acontecer. Salmo 91. Aquele que vive na habitação do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. E aquele mesmo que habita, isso é o que estou considerando agora aqui, são minhas palavras, e aquele mesmo que habita nos poderes do Altíssimo, no versículo 2 diz que ele tem um comportamento. Olha o comportamento dele. Sobre Deus, esse que habita nos esconderijos do Altíssimo, diz: Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Muitas pessoas leem o Salmo 91 como regra em casa, e achando que isso aí, só o fato de ler ou deixar a Bíblia aberta, vai haver uma proteção. Mas nós precisamos entender de fato a palavra para a gente crer nela. E ele está dizendo que se alguém aqui, ele habita, tem habitação na palavra de Deus, ele está unido ao Senhor, crê em Jesus Cristo, essa pessoa, ele tem uma expressão diferenciada na sua boca. Ele vai confessar assim: Deus é o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem eu deposito toda a minha confiança. Eu confio em Deus, o meu Deus é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro. Eu confio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé na palavra de Deus. Ele é a minha salvação, Ele é a minha vida, Ele é a minha saúde. A boca precisa abrir para sair essas verdades. Só dentro da igreja, irmão, só nesse culto aqui, só nesse momento. Não, deve ser a sua vida, a sua habitação, continuamente. Lembrando que você está falando de dentro de uma situação contrária. Talvez você está confessando uma verdade que ao redor de você não tem testemunho nenhum dela. Ela está totalmente contrária. Você está passando por um momento muito difícil, confessando a vida de quem não está no momento difícil.
Ou seja, chamando à existência aquilo que a palavra de Deus diz para um momento ruim. Então eu estou em dificuldade, mas a minha boca está confessando que eu creio. O que eu creio? Na dificuldade? Não, eu creio em Deus. Ele é o meu refúgio, é o meu socorro, é o meu Deus, de quem eu busco toda a minha provisão. Tem que falar, tem que abrir a boca. A fé, ela vive em constante ação entre o coração e a boca, entre o coração e a fala, a expressão no seu dia a dia, no teu trabalho, aonde você estiver, ela é contínua nisso. Eu vou para a empresa lá, não posso falar isso. Lá você nega a sua fé? Não. Eu estou na rua, não posso falar isso. Vou falar o contrário. Realmente o mundo está em crise mesmo. Agora é um problema. Agora, negativo. Eu não vou confessar o que eu não creio no coração para agradar os outros. Eu vou falar o que a fé diz no meu coração. Eu libero a minha fé sempre, em toda e qualquer circunstância. Amém? Estão comigo aí? Amém. Ele, você confessa, você fala que Ele é a tua fortaleza, que Ele é o teu Deus, onde você deposita a confiança, e Ele te livrará do laço do passarinheiro, ou do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Você fala, crê e fala, e Ele entra em ação. Amém? Eu creio, falo, Ele entra em ação. Ele te cobre com as suas plumas, e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade e escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Você não vai ter medo, porque se confessa confiar em Deus. E quando você vai confessando, porque você crê, o medo desaparece. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Você vai ver tudo, mas não vai acontecer nada com você. Sabe por quê? Porque você fez do Senhor o seu refúgio. Quando eu falo o que Deus diz para mim, e eu confesso, eu estou dentro do esconderijo do Altíssimo, porque a verdade é que ela é o escudo para mim. A verdade é as asas do Senhor que me cobrem. E toda vez que eu creio e eu confesso, eu estou debaixo das asas do Senhor, em lugar onde eu não tenho mal nenhum. Amém? O versículo 9. Por que isso vai acontecer conosco? Essa proteção toda? Porque afirmaste, porque você afirmou, porque você diz, porque você confessa o que crê. O Senhor é o meu refúgio, e fizestes do Altíssimo a tua morada. Você falou e fez que Deus é a tua habitação. A verdade para mim é o que Deus diz, e eu confesso essa verdade sempre. Se Deus diz, então é o que Deus diz. Libera a tua fé quando você fala, quando você confessa o que Deus diz. E porque você falou, então o Senhor te livrará para sempre. Vou repetir. Eu tenho a verdade no coração, eu creio no coração, e falo com a minha boca, e Deus age, trazendo a solução. Versículo 10: nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele dá ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão.
para que jamais tropeces em alguma pedra. E aí ele continua, o versículo 14: porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e revelarei a minha salvação, assim diz o Eterno. Porque, vou ler de novo o versículo 9: porque afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Senhor, do Altíssimo, a tua morada, a tua habitação. Então eu faço de Jesus o meu provedor, o meu médico, o meu salvador, o meu redentor, que me salvou dos meus pecados. Eu confesso o que Jesus é para mim, e quando eu faço isso, logo então a minha fé está liberada por uma palavra que não é minha, que é de Deus, e essa palavra sai fazendo tudo o que ela diz. Quando você tem algum problema físico, eu afirmo que a saúde me pertence, porque está no meu coração que o meu corpo é saudável, está no meu coração que Jesus é o Deus que me sara, é o meu médico, sarador do meu corpo, da minha alma. Quando eu tenho algum problema na provisão do meu dia a dia, eu posso confessar, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias por Jesus Cristo, me supre em todas as minhas necessidades. E aquele que se fez pobre, me fez rico através da sua pobreza. Eu sou enriquecido em tudo. Eu estou liberando aquilo que eu creio, dando voz à palavra de Deus. Como se você observar Jesus, tudo ele falou assim. Ele encontrou um cego, o que ele falou? Veja, seja curado por leproso. Ele encontrou um endemoniado, o que ele falou? Sai deles, Satanás. Ser curado, seja abençoado, vai, a tua fé te salvou, não temas, crê somente, o resultado você vai ver. E assim, no mar, Jesus no mar, acalma-te tempestade, liberou palavra, o que aconteceu? Liberou a fé. Então quando você fala, você está liberando a fé. Nós somos um povo abençoado por Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu oro, eu estou liberando minha fé já. Eu oro que Deus tenha sobre ti a paz constante. Aleluia. Eu oro que você receba agora a sua saúde, porque Deus já fez saúde para você. Eu oro que você prospere em todos os seus caminhos. Eu abençoo a sua vida com a bênção que Deus estabeleceu através de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua família, a tua casa. Eu te digo que você prosperará, que o teu corpo recebe saúde, recebe vida de Jesus, que o Espírito Santo que Deus fez habitar em você, gera vida em todo o seu corpo, que a paz de Deus habite ricamente em teu coração. Deus te salvou, Deus tem o seu nome escrito no livro da vida, Deus perdoou você e fez você ministros dele, ministro do poder, ministro coberto de glória, de virtude do Espírito Santo. Aleluia. Nós liberamos a palavra assim. Agora chegou a sua vez de fazer isso. Libera a palavra. Pai Santo, eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo porque o Senhor nos deu a tua palavra. O Senhor diz que todo aquele que crê e confessar com a sua boca será salvo. Bendito é o Senhor que nos deu essa palavra poderosa para que nós pudéssemos confessar